O primeiro filme de Resident Evil é, na verdade, um ótimo filme, apesar do que acontece nos outros, que realmente vão um tanto ladeira abaixo. Este filme tem muito potencial e hoje gostaria de dar uma olhadinha com vocês novamente neste clássico do terror e dos videogames. Olá, seres da noite! Hoje, antes de entrarmos no mundo lindo de Resident Evil, gostaria de pedir aos meus inscritos que já deixassem um like, comentário para quem puder se tornar membro ou doação direta por Pix, agradeço demais. Para quem ainda não for inscrito, se inscreva, mas todo mundo vem aí até o final para poder entender os três lados de Resident Evil 1, o filme. O primeiro filme de Resident Evil de 2002, do diretor Paul Anderson, é para mim um grande filme, principalmente pois eu tenho um amor muito grande pela série de jogos do Resident Evil, são extremamente importantes para mim no nível pessoal. E este filme também é importante para mim. E, hoje em dia, analisando ele, eu consigo ver três aspectos desse filme que estão se degladiando para conseguir um pouquinho da sua atenção. Será que isso, no final, vai ficar bom ou ruim? É uma pergunta que vocês vão ter que se fazer e se responder, mas eu vou demonstrar o que são esses aspectos. A primeira faixa desse filme é um filme de terror. Tem muitas coisas aqui nesse filme que são literalmente filmes de terror. Primeiro, tem bastante gente para começar, para ir aos poucos e finalizando essas pessoas para demonstrar o quão perigoso é o local e também os monstros. Então essa é uma coisa muito importante que vai ser um grande diferencial que geralmente nos jogos, ainda que às vezes possam ter mais pessoas, o senso de isolação é muito maior, 3, 4 pessoas. Claro que depois na franquia, alguns jogos mais voltados para ação terão grandes equipes, mas aqui era uma coisa muito divergente para a época. Os famosos jump scares, né? Jump scare seria aquele sustinho que você toma, tipo, não é um susto que você fica com medo porque criou tensão ou alguma coisa, sim, é um sustinho. É uma coisa muito barata, eu diria, no cinema você fazer isso, só tem um momento de silêncio de nada, BUM! Susto, é muito simples, eu acho muito babaca isso. Apesar de que Resident Evil tem estes momentos, sim, principalmente o primeiro e o segundo jogo tem muito desses momentos, eles são sempre para criar uma tensão atmosférica para que te alerte do perigo, para você sempre ficar atento. Num jogo funciona muito bem, no filme eu acho horrível. E a garota final, que é sempre aquela última mulher, geralmente a mulher que sobra no filme de terror, que consegue ou derrotar o vilão ou consegue escapar de alguma forma, e a Alice faz isso completamente. Ela é esse estereótipo sem nenhum problema. Tudo bem que esse estereótipo vai se alastrar depois para uma outra parte que eu acho que vai ser muito mais relevante lá. Estes são os mais básicos que dá para você colocar em grande escala. Isso sem contar os personagens que são muito interessantes, porém que na verdade ficam apenas como grandes estereótipos deles mesmos. Depois, a segunda parte é a que vai confrontar a primeira muito grande, é a tentativa de ser fiel a alguns aspectos do jogo. Já deixei claro, é muito difícil você traduzir um jogo para filme. É uma capacidade muito diferente de você fazer as duas mídias, e você precisa ter este contato com ambas. Eu sempre digo que cada adaptação é uma adaptação. Não precisa ser fiel a nada. O diretor aqui escolheu ter alguns níveis de fidelidade, não precisa. Não precisa ser igual ao jogo, não tem esse nível, são coisas diferentes, universos paralelos. Não precisa ficar enchendo o saco, não é igual a vírgula 5 do parágrafo 3. Não tô nem aí. Mas ele escolheu essa fidelidade. E tem algumas coisas bem interessantes, como, por exemplo, tem algumas horas que você pode ver, tipo, isso aqui é uma cena clássica de jogos, quando a Alice vai pegar a arma do corpo. Clássico de você pegar coisas de corpos em jogos, ou se não, quando você vai passando pelos desafios, conseguir desligar a rainha vermelha, ou se não, você entra na sala de perigo, a entrada no local é muito fácil, mas porém sair é difícil, aquela clássica sala dos jogos. Então, tem muitas coisas que vão se conectando, que são partes dos jogos que vão sendo colocadas lá. Vamos colocar assim, existe uma mescla muito boa da parte de história, a parte de lore, que é, eles vão usar a Umbrella Corporation de uma forma interessante, dão logo no início pra gente uma síntese muito interessante sobre quem é a Umbrella neste mundo, colocam os zumbis, os T-Virus, que faz todos os zumbis, os Lickers, algumas coisas que fica parecendo que é, mas na verdade não é, como o personagem que seria quem pareceria ser o Leon no começo, mas na verdade não é. O Spencer, que na verdade chama-se Spence, que não é, eu não lembro de ter visto o nome Spencer Mansion, né, a mansão Spencer, no filme, mas é onde ocorre o primeiro jogo. Fica uma coisa de, tem muitos elementos, tem muita coisa interessante e eles vão jogando com essas peças.
De novo, esse diretor, ele tem essa habilidade muito interessante dentro dele. Eu gosto muito do que ele faz. Ele foi o mesmo diretor do Mortal Kombat, o primeiro. E ele faz exatamente isso. Ele usa peças interessantes de uma forma legal para contar uma história nova. O primeiro filme, até este momento, ele vai funcionando muito bem. Vai ter o horror corporal, que é uma coisa muito grande no Resident Evil 2. Vai ter o senso de isolação, que é um grande escopo no primeiro Resident Evil. Então, tem muita coisa dos dois primeiros ali e só um finalzinho ali, uma fala ou duas do terceiro. Então, eu acho que mesclou muito bem até o momento essas duas ideias. E, no geral, eu gosto muito deste filme. Só que tem uma terceira parte que, infelizmente, para mim, deu uma pequena quebrada. O terceiro mamilo nesse show de horror todo, no bom sentido em alguns casos, foi o personagem da Milla Jovovich. Nunca quero falar esse nome certo em 1 milhão de anos, se não fosse pelo Google. Muita gente vai falar, é roteiro, é diretor que tava tendo um caso com a atriz e tava blá blá. Ok. Gente, é o seguinte, esse tipo de coisa é por fora, tá? Eu tô falando do filme por dentro. Então, informação que vem de fora para dentro aqui, neste caso, realmente pouco vai me importar, porque o que a gente vai ter que fazer é analisar a obra que saiu e não dar desculpa porque aquilo saiu e criticar conforme a gente tá vendo. E o que eu vejo aqui, os dois primeiros aspectos, apesar de às vezes irem de cabeçada um contra o outro, eles conseguem concordar em muitas coisas. Já a personagem da Alice, ela sai um pouco, fica super bem treinada, coisa que na série a gente vê apenas quando tá realmente mais degringolando muito para muita ação e pouco sobrevivência, né, de horror, survival horror, e ela vai ganhando basicamente superpoderes. Ainda que esses superpoderes não fiquem tão aparentes neste primeiro momento, eles ficarão nos próximos filmes, e isso é algo que vai ficar muito feio pro resto da saga. Se perde um pouco da essência do que o filme estava passando até agora. Não tô falando que perde a essência do Resident Evil, e sim que perde a essência do que estava sendo mostrado. Esse filme, até bom momento, se demonstra muito interessante. Vai ter linhas de encontro entre jogo e filme que se conversam muito bem. Por exemplo, vai ter um personagem que é meio que arbitrariamente ali o primeiro estereótipo do Wesker, alguém que tá do lado dos caras bonzinhos, mas tá com amnésia. Tudo bem que o Wesker nunca teve amnésia nos primeiros jogos. E aí, não sei, no final. E aí sim ele vai se tornar o vilão depois. Vai ter o cara que vai tentando pegar a informação. Você não confia, não desconfia. Tudo isso faz parte também de toda a ideia do Resident Evil, pois essa coisa de superindústrias, megacorporações, espionagem, quem trai quem, armas, vírus, né, teorias da conspiração, paranoia, tudo isso faz parte, ainda que de forma secundária, do universo de Resident Evil. É a trama. Mas como o Resident Evil ele é um jogo muito fixado no seu gameplay, e a trama ela fica de início como secundária, apesar de ser muito, muito, muito boa, fica com esse probleminha. E a Alice, ela não consegue se encaixar em nenhum destes mundos. É uma personagem que existe por fora de tudo. É por isso que ela é tão fora do padrão ali. Não tem nada que ela vá, pra mim, colocar que não poderia ser feito com uma personagem muito mais bem colocada neste filme. Ela poderia ser muito melhor ligada com tudo. Dão pra ela, né, de, eu tava tentando destruir a empresa e tal, sei lá o que. Toda a ideia é interessante da mansão Spencer ser, na verdade, só uma fachada para uma entrada secreta da Umbrella. Maravilha! Dá pra engolir, a Umbrella é meio louca. Que ela, na verdade, queria destruir a Umbrella porque elas eram corruptos tal, Caramba 4. Legal, dá pra engolir. Ela ser uma super soldada que tava ali do nada pra fazer as coisas e consegue derrotar um cachorro com um chute. Perde todo o negócio sem ter a explicação. Para finalizar o contexto, para dar a sequência, o bait da sequência, fazem duas coisas. Primeiro é que eles jogam o nome Nemesis do nada, né? O cara ali é arranhado por um leaker. Todo mundo fala mal dos gráficos deste filme. Eu tenho que falar muito bem, porque o leaker tá igualzinho do PlayStation 1. E ele depois é levado ali para fazer o projeto Nemesis. Então ele já dá um bom corte ali do primeiro e segundo filme, já indo pro terceiro. E ela acorda no apocalipse zumbi, que é basicamente, de novo, o terceiro filme
ou segundo para o terceiro filme, algo do tipo. Essa hidra de 3 cabeças não consegue achar um chapéu guarda-chuva grande o suficiente para colocar, para se proteger do que acontece. O diretor Paul Anderson, depois, ele vai degringolar, ele sempre faz isso. Primeiro Mortal Kombat, legal. O 2, Resident Evil, o primeiro, muito bom, mas muito bom mesmo. Sem brincadeira, vejam esse filme, esqueçam que os outros existem. Vocês vão que tem um filme muito bom ali dentro. Os outros, aí vai ladeira abaixo. Mas veja esse primeiro, que ele vale muito a pena. É isso aí então, meu povo, espero que tenham gostado desse vídeo um tanto mais experimental, um tantinho mais curto, para falar minha opinião mais sobre o primeiro Resident Evil, que para mim é um filme extremamente importante, assim como a saga é extremamente importante. Ok? Espero que todo mundo tenha gostado, deixa aquele like, comentário, se inscreve no canal, que eu vejo todo mundo então aí na próxima.